Aleluia. Então vamos lá para um nível maior, vamos nos aprofundar. Diz assim, 2 Timóteo 1,15: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Diga comigo, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Diga Onesíforo. Porque muitas vezes ele me reanimou, ou como diz outra tradução, me recreou, e não se envergonhou de eu estar preso ou estar em algemas. Amém. Aplauda ao Senhor pela palavra. Fala conosco, Senhor. Meus irmãos, primeiro precisamos entender que Paulo está sendo reanimado por Onesíforo e foi abandonado por Fígelo e Hermógenes. Por quê? Porque Paulo se encontra sob custódia, preso numa masmorra italiana, lá em Roma. Ele está sozinho. E na circunstância em que ele está, debaixo de todo aquele jugo opressor, caiu como uma luva a presença de Onesíforo, um amigo de longa data, para trazer um pouco de recreio à alma. Em primeiro lugar, eu quero, para talvez trazer um pouco mais de relevância, de substância para essa palavra, dizer para você o que é reanimar. Reanimar vem de uma palavra grega, anapsucho. É uma palavra que até com a pronúncia é meio difícil, mas ela diz respeito a você se refrescar. É como se você estivesse debaixo de um sol escaldante, morrendo de sede, e alguém chegasse com uma água bem geladinha, e você tomar aquilo, e aquilo recobra o teu ânimo, refaz o teu ânimo. Paulo disse que a presença de Onesíforo ali, em dias tão opressores quanto aqueles que ele vivia, realmente foi como um recreio da parte de Deus. É assim, quando você estava na escola, lembra? Estudando e as matérias, e você estava com a cabeça fervendo. Você estudou a ponto, alguém aqui estudou a ponto de que parece que a cabeça estava leve, assim, meio suspensa? Alguém já teve isso? Essa experiência? Levanta a mão, alguém. Então você se concentrava bastante, né? Ficava até meio zureta, assim, como diz, né? E daqui a pouco suava aquele sinal, era o sinal do... Puxa, você nunca foi para a escola? Suava o sinal do recreio. E aí você, ai, graças a Deus, fechava tudo, jogava os livros e saía correndo para a cantina, para andar, para esparecer, para ver a luz do dia, para recriar a sua vida. Um recreio, um renovo de Deus. Roma estava numa situação muito tensa. Estava sendo governada pelo pior de todos os imperadores que já existiram na história. O nome dele era Nero. Nero era tão atroz, tão maligno, era a personificação do mal, que ele próprio violentou a própria mãe e depois matou ela. Ele matou a sua esposa grávida, ela e o filho que estava no ventre, a chutes. Ele pegou um menino para ser seu concubino, e nesse menino, em dado momento, quando o menino cresceu, ele arrancou com os dentes, decepou as partes íntimas do menino. Nero era um homem maligno, que no ano 66 depois de Cristo, já com 10 anos como imperador, ele simplesmente ateou fogo na cidade, pagou que homens bêbados ateassem fogo na cidade de Roma, porque ele queria fazer uma engenharia social, ele queria reduzir o número de pobres na cidade para fazer um novo plano urbanístico, que não tinha aprovação do Senado romano, porque era uma república. Então ele foi e fez essa atitude e incendiou a cidade. Do alto da torre do palácio de Mecenas, ele assistiu durante 6 dias e 7 noites ininterrupta a cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Roma naquela época tinha 1 milhão de habitantes, era a capital do mundo. Pegar fogo por 6 dias e 7 noites. Esse era o Nero.
E esse Nero percebeu que dos 14 bairros da cidade, 4 bairros não foram tão atingidos quanto os 14. Eu posso pressupor que era um bairro onde a presença dos bêbados não eram tão constantes, e posso dizer o porquê. Porque naqueles 4 bairros havia um índice de população cristã e judaica muito grande. Então ele atribuiu aos cristãos, que não foram tão afetados pelo incêndio, a culpa por incendiarem a cidade. E começou uma perseguição sem precedentes, a ponto de betumar os irmãos e crucificar eles e atear fogo nos irmãos vivos durante a noite. E assim por muito tempo ele manteve as luzes da cidade acesa à noite com os corpos dos cristãos. Ele fez tanto essa prática da crucificação que chegou a faltar lenha na cidade, dizem os historiadores. E para que você saiba o quanto Nero era mau, você já deve ter ouvido falar do número 666. Já ouviu falar? Que é o sinônimo do anticristo. Na verdade, o número 666 era um código que a igreja usava para se referir a Nero. Porque o nome Nero, transliterado num alfabeto alfanumérico, era 666. Para não escrever o nome Nero e serem caçados ou presos, a igreja se comunicava por esse código. Então se referia a ele. O código, o anticristo da Bíblia, do contexto histórico da Bíblia. Não estou falando da interpretação que nós temos do final dos tempos, que é a interpretação da escatologia, de que virá um anticristo futuro, ou de que ele já existe e está esperando para se manifestar. Não, o da Bíblia mesmo, do texto, literalmente está falando sobre Nero. Ele é o anticristo da Bíblia. E é esse homem que começa uma caçada contra os cristãos, que descobre que Paulo está lá na cidade, porque Paulo tinha ido para a cidade para apelar para César, e percebeu na perseguição que sua presença era necessária para encorajar os irmãos, e começou a pregar. Até que Alexandre o latoeiro, segundo diz 2 Timóteo capítulo 4 verso 14, me causou muitos males, Paulo diz, o Senhor lhe dará a paga, a retribuição. E aí esse Alexandre delata Paulo para a guarda pretoriana, que vai lá e prende Paulo. Paulo vai sob custódia, é preso, é levado numa primeira audiência. Dependendo do resultado, ele pode ser inclusive decapitado ou entregue para ser comido pelos leões. Mas o texto vai dizer que ele orou ao Senhor e Deus lhe deu o livramento. 2 Timóteo 4,16 vai dizer: na minha primeira defesa, ou na primeira audiência, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Então na primeira audiência ele conseguiu escapar, mas na segunda ele sabia que não iria, porque essa carta é a última carta que ele escreve, e nela ele vai dizer assim para o seu filho Timóteo. A carta está endereçada a Timóteo: Timóteo, o tempo da minha partida está próximo, em breve estou sendo oferecido como uma oferta de libação ao Senhor, e logo logo eu serei executado. Ele está dizendo, está dando tchau. É daí que vem a frase que nos encoraja bastante, mas para ele é uma despedida póstuma, que é aquela frase: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: acabou a minha carreira. Então tudo isso para você entender, eu falei tudo isso para você entender que Paulo estava preso ali. E é importante também salientar para vocês que a motivação dessa prisão não era religiosa. Não é porque a religião de Paulo divergia da religião judaica, por exemplo, ou da religião pagã, do paganismo, do politeísmo, da adoração, da veneração de vários deuses.
era que quando um cristão se convertia, ele deixava de prestar culto ao imperador. O imperador fazia questão de ser cultuado, de ser venerado, porque somente assim ele conseguia exercer um poder atemporal sobre a mente das pessoas. Porque quando o Estado reclama para si o direito de ser venerado, ele tem um poder ilimitado, que não se pode mais controlar. Então, aqui eu estou falando Estado, que é uma invenção moderna, mas entenda como governo, como principado ou como império. Os imperadores romanos, eles eram todos adorados, tanto pelos romanos, quanto por aqueles que estavam debaixo do seu jugo, tinham que se prostrar. E o que o cristão aprende logo de cara, quando ele se converte, quando ele entende o evangelho, é que somente um Deus merece o dobrar dos joelhos dele. É que a nenhum outro ele dará culto, somente a Jesus Cristo. E esse era o ponto de cisão, era onde a muriçoca piava, era onde a coisa dava errado, porque o cristão, ele não deixava de pagar impostos, pelo contrário, ele era o aprovado, Docmus, que pagava até os centavos. Ele não deixava de ser um bom cidadão, pelo contrário, ele sabia que se fosse um bom cidadão, estaria glorificando a Deus na sua cultura, luz do mundo e sal da terra. Ele não deixava de honrar pai e mãe, não, ele não deixava das suas obrigações cívicas ou familiares, não, mas ele não adorava o imperador, e isso incomodava demais. Então, para você entender que Paulo não está preso por causa da religião que ele professa, mas por causa da ameaça que ele pode representar. É por isso que os cristãos foram praticamente em Roma dizimados, e o Paulo está preso, na verdade, por motivos políticos, não por motivos religiosos. E isso vai fazer com que quase todo mundo que estava com Paulo saia fora. Leia comigo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 novamente. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. No versículo 9, voltando um pouquinho, 4:9, diz: procura vir ter comigo depressa. 10, pois Demas, amando o presente século, este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Esse Demas, irmãos, aparece, por exemplo, na epístola de Colossenses, mandando saudações com Paulo para os irmãos da igreja. Era um companheiro muito chegado, e ele simplesmente agora abandonou Paulo, amando o presente século. Ele fala, continua: Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Lucas é o médico que escreveu o evangelho de Lucas, o grego. Traga Marcos com você, porque me é muito útil para o ministério. Quer dizer, ele tem carências e necessidades, está pedindo o companheirismo dos irmãos, está pedindo para que Timóteo, quando lê a carta, possa vir visitá-lo e trazer inclusive a carta. Ele faz menção àquele Alexandre o latoeiro no versículo 14, dizendo: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhes dará a paga segundo as suas obras. Meus irmãos, deixem de dizer por que eu estou falando sobre isso. Isso está na Bíblia, precisa ser falado. Essa é a fotografia da igreja primitiva, nos seus primórdios. Lá no começo, é a foto revelada do que a fé cristã representava naquela época. Haviam ameaças, e havia desertores, e havia traidores entre eles. Eles viviam assim. Muitas vezes hoje, nós, se compararmos o evangelho que estamos, é mais parecido realmente com um clientelismo. Me agradou, eu gostei, é bacana, eu vou. Não é mais como uma convicção de fé, de alguém que está disposto a dar a própria vida pelo que acredita. E nós precisamos nos reportar a esse texto e ouvir o que está acontecendo com a igreja primitiva, para que o nível da nossa cristandade, da nossa fé, seja elevada ao patamar de um discípulo fiel, não de um desertor e nem de um traidor, não de alguém que serve a Deus por conveniência, não de alguém que está porque não tem o que fazer domingo de manhã, não de uma religião de domingo. Deus está nos desafiando hoje, através dessa palavra, dizendo: isso que você está ouvindo é o primórdio, é como e onde começou, é assim que a coisa era. Que isso possa pelo menos te fazer se mexer nessa cadeira e sentir: meu Deus, que nível de cristianismo eu estou vivendo.
cabe dizer o comovente pedido do apóstolo, que ganhou o mundo conhecido, que os seus lenços e aventais eram usados para levar aos enfermos e aos endemoniados, e os espíritos maus saíam deles. Cabe dizer o pedido comovente dele aqui em 4,13, que ele diz: quando você vier, traz a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Ele lembra inclusive aonde deixou, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Pergaminhos era o que ele escrevia, eram as impressões dele. Os livros eram os livros da própria palavra de Deus. Jeremias, Isaías, os profetas, ele queria para poder manter a mente dele acesa. Paulo mesmo na masmorra se mantinha intelectualmente aceso, não displicente, não desapercebido, ainda produzia, pedindo a capa porque viria um período de estiagem. Sabia que o inverno era rigoroso em Roma, você sabe que é, e ele está pedindo: traz a capa que eu deixei em Troade. Isso é para dizer para você. Cutuca alguém que está do teu lado e diz: isso aí é evangelho. Isso é evangelho. Eu não estou vendo coaching aqui, ensinar ninguém a ficar técnicas de... Não, eu estou vendo o evangelho puro e simples, verdadeiro aqui. E ele sabe o que está por vir, como eu disse, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido, o tempo da minha partida é chegada, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Agora, nesse tópico sobre o abandono de Paulo, é pertinente dizer que ser amigo, estar associado a um homem como Paulo, inimigo do imperador mais horrendo, mais maligno que já houve, não era algo muito fácil. Ser amigo de Paulo, de um homem semelhante a esse, era uma autocondenação. Estar associado ao criminoso mais procurado de todos. Na hora da necessidade, os amigos da Ásia abandonaram Paulo porque temiam por sua própria segurança. Por exemplo, se nós colocarmos isso nesses moldes, hoje vocês vêm aqui e me ouvem pregar, amanhã estoura uma perseguição contra o evangelho, que de forma velada já está acontecendo. Quando eles tentam criminalizar a Bíblia, quando eles tentam monopolizar o debate, o discurso, quando eu sou obrigado a pregar do jeito que eles gostam que pregam, porque eu não posso pregar toda a verdade, porque a verdade agora é indigesta para os ouvidos deles, como aconteceu no ano passado, na minha defesa, na denúncia que fizeram covardemente, pegando um trecho de uma mensagem que eu preguei num culto de Santa Ceia, numa denúncia no Ministério Público, e que o nosso advogado precisou ir lá, e precisou nos defender, e levantar a nossa defesa, e que para a honra e glória do Senhor, foi tudo encerrado, e foi indeferido, e está tudo certo. Mas poderia ter outro resultado. E se acontecer, talvez amanhã você seja desafiado a pensar: será que eu retorno para o culto, a custo de eventualmente ter a minha liberdade cerceada, ou melhor, eu ficar aqui na minha e me refugiar na minha Ásia, porque Roma está pegando fogo? Mas apesar do que os outros temessem e desertassem, nós começamos essa leitura falando o nome de Onesíforo. Havia um homem fiel até o fim, e o seu nome era Onesíforo, que significa proveitoso. Diga comigo: Onesíforo significa aquele que traz proveito. Outros podiam se envergonhar ou temer reconhecer que conheciam Paulo, mas Onesíforo não. Esse reanimou o apóstolo Paulo. Então deixa eu lhe falar uma coisa sobre reanimar alguém. A Bíblia diz que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de qual falamos. E em 1 Pedro capítulo 1 verso 12 vai dizer que as coisas que os profetas anunciaram a nosso respeito e que nós pregamos, os anjos anelam por perscrutar. Ou seja, o que sai da nossa boca como pregação, uma vez que o Espírito Santo lá do alto foi derramado sobre nós, os anjos, quando ouvem o que estamos falando, eles prestigiam, eles param e eles
pesquisam, porque perscrutar dá sinônimo a alguém que está mergulhando no oceano e entendendo como é. Imagine você que a palavra que saía da boca dos apóstolos e que eventualmente está saindo hoje da minha boca aqui para encorajar você, o seu anjo que te acompanha, o meu anjo que me acompanha, os anjos que Deus enviou a nosso favor, espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação, estão aqui agora em silêncio ouvindo a pregação que eu estou falando, porque para eles é como ouvir a voz de Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o anjo não foi dado a ele o direito de pregar o evangelho. Só tem uma pessoa que pode animar o apóstolo, grande apóstolo dos gentios, que está na masmorra com algemas nas mãos, e o nome dele se chama irmão em Cristo, Onesíforo, muito proveitoso em horas de desânimo. Então eu estou dizendo para você que quem pode mudar o seu cenário não é um anjo que vem do céu, é você que pode mudar o cenário da sua casa, é você que pode animar os desalentados. São esses enviados de Deus que vão para o Maranhão, que podem mudar a realidade espiritual, talvez até financeira e física dessas pessoas, mudar a realidade cultural delas, porque a nós foi dado o poder de segurar na mão do outro e dizer: vai dar tudo certo. Ânimo! Força, Deus é contigo. Aleluia. Onesíforo, ele nunca se envergonhou das algemas de Paulo. Paulo, ele se preocupa com isso. Na verdade, a última epístola de Paulo carrega informações poderosas, mas dá para perceber que desde o começo, falando com Timóteo, ele fala assim: Timóteo, eu conjuro-te, eu estou te conjurando, que é te pondo numa situação em que você não tem como sair. Eu, na autoridade de sacerdote e de apóstolo, eu estou fazendo uma jura em teu nome, e você vai ter que cumprir, porque eu sou seu pai na fé, que você reavive o dom que há em ti, o qual te foi confiado pela imposição das mãos, das minhas mãos, por profecia, pelo presbitério, e que você não se envergonhe das minhas algemas, e nem do encarcerado do Senhor, que sou eu, mas que você pregue, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de ousadia, moderação e amor. Pregue a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, cumpre cabalmente o seu ministério, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Aqui quem está falando é Paulo, o aprisionado, o apóstolo, o velho, o escravo de Cristo. Reanimes o dom que há em ti. Desperta, Paulo, desperta. Igreja, DNA, às 10h30, desperta. Aleluia! Que nos define? Quem nós somos? Se uma definição for nos dada hoje, aqui, agora, a pergunta é: o que nos define? Fígelo e Hermógenes, Demas, Alexandre o Latoeiro, Crescente, desertores, traidores, acovardados, ou Onesíforo, discípulo fiel? Aleluia. Quem é você? Qual é a sua relação com este evangelho? Você é um frequentador? Você é um frequentador? Você é um domingueiro? O que você é? Você só vem na ceia? Ou você é discípulo fiel? Aleluia. Responda quem você é hoje. Porque hoje você está tendo a oportunidade de responder não para mim, mas para Deus. E eu posso te incentivar a dizer: eu sou um discípulo fiel. Você pode dizer isso comigo ou não? Eu sou um discípulo fiel. Eu não estou servindo por conveniência. Diga: eu não venho na igreja porque me é conveniente. Eu venho na igreja por convicção. Eu sei em quem tenho crido, o qual é fiel e poderoso para guardar o meu depósito
até o dia de Cristo Jesus. Paulo falou isso nessa epístola. Muitas das frases que nós declaramos estão nessa epístola. Ele diz: eu sei em quem tenho crido, estou convicto de que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. A releitura, vamos ler versículos 16 e 18, que diz assim, quanto ao que nos define: olha só, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Agora o 18: conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Deixa eu falar um pouco sobre por que ele prestou serviços em Éfeso. Porque Onesíforo, meus irmãos, a história conta que ele era membro da guarda pretoriana de Éfeso. Onesíforo era um comandante da guarda pretoriana em Éfeso, que era a segunda maior cidade do Império Romano. Era a maior cidade do Império Romano fora Roma. Tinha mais de 300 mil habitantes. E Paulo dava tanta importância para essa cidade que em Atos 20 ele diz que gastou 3 anos ali, indo de casa em casa e pregando em lugares públicos e praças, admoestando os irmãos com lágrima nos olhos, porque ele via em Éfeso um grande campo missionário. Foi o maior local que Paulo, em suas andanças missionárias, despendeu tempo. Lá ele ficou 3 anos, nos outros lugares era de 1 mês a 2 meses no máximo. 3 meses estourando. Em Éfeso ele ficou 3 anos, e ali pregando o evangelho em Éfeso, numa cidade que era tomada pela idolatria por causa de Ártemis, a grande deusa Diana dos Efésios, que era a deusa da fertilidade, e que tinha um comércio absurdo de estátuas de prata que dava muito dinheiro para aquela cidade. Paulo manifestou o evangelho de uma forma tão gloriosa, Deus usou ele com tanto poder para consolidar a verdade do evangelho. Imagine, numa cultura politeísta com vários deuses, ele conta com o poder de Deus, ele conta com a graça de Deus para fazer aquelas pessoas entenderem que havia um Deus só, que ele tinha um filho que foi enviado como sacrifício expiatório pelo pecado da humanidade para reconciliar os homens com Deus. E Deus deu testemunho com ele, com poder, com sinais, com maravilhas. E no meio dessa pregação, do auge do seu ministério, Onesíforo, o comandante, está lá e começa a ouvir essa verdade, e essa palavra começa a fazer sentido no coração dele. E aí, uma vez que Onesíforo se auto-identifica como um cristão, ele diz: não tem mais como congregar o ser um militar da guarda pretoriana e ser um cristão. Não porque haja qualquer tipo de divergência entre o serviço militar e o cristianismo, muito pelo contrário. É em Éfesos capítulo 6 verso 10 que Paulo fala sobre a armadura de Deus de Efésios: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, espada do Espírito, calçado da preparação do evangelho da paz. Há muitas analogias e similaridades entre o serviço militar e a vida cristã, entre eles a disciplina, por exemplo. Mas a questão é que, como você, para ser comandante da guarda pretoriana, precisava prestar sacrifícios e adoração a um imperador, um cristão que se preza não pode continuar compactuando com isso. Logo, ele abre mão da sua posição de comandante da guarda e escolhe Jesus Cristo. Ele usa a sua influência e pratica um comércio lícito, um comércio legal, não de imagens de escultura. Ele faz um comércio, e a riqueza dele, a prosperidade dele, a influência dele é usada para que o evangelho seja disseminado lá em Éfeso. Então ele é uma bênção. A Bíblia diz, por isso que Paulo vai falar: você sabe, Timóteo, como ele me prestou serviços lá em Éfeso. Ele é uma bênção. E esse homem usa a sua influência por ser ex-comandante da guarda pretoriana, e quando sabe que Paulo está preso na masmorra em Roma por causa de Nero, ele vai até lá e procura nessa metrópole
de que devia ter muitas masmorras, muitas detenções, e ele vai de uma a uma até chegar no endereço exato, e conhece uma pessoa chamada Gaio, que é o comandante daquela cadeia, e eles são amigos, e esse Gaio lhe deve favores, e aí por causa disso ele começa a prestar serviços a Paulo na própria cadeia. Olha que coisa linda. Só que esse homem sabia que como o clima estava muito tenso e a palavra do imperador estava pesada, qualquer um que se associasse a Paulo, mais cedo ou mais tarde, independente da posição que teve no passado, seria certamente condenado como ele. Pois bem, a releitura desse texto, dizendo, o Senhor, novamente Paulo faz duas orações: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Ele está pedindo misericórdia à casa do homem, porque muitas vezes me reanimou. E o Senhor conceda que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Ou seja, muito provavelmente o Onesíforo ou já estava morto quando essa carta foi escrita, ou ele já estava condenado. Pelo quê? Por fazer o que você vai fazer com o seu irmão agora. Pegar na mão dele e dizer: vai dar tudo certo, Paulo. Para reanimar alguém. Olha o ministério. Ele não foi lá para pregar para Paulo. Ele abriu mão de ser comandante, ele abriu mão da posição, ele abriu mão da prosperidade, da tranquilidade que estava em Éfeso. Ele foi para o olho do furacão para pegar a mão, para pegar na mão do seu pai espiritual e dizer: Deus é contigo. Ele não cantava bem, ele não pregava bem, ele não passou na audição, como eu falei de manhã. Talvez tomou um não colossal, eu não sei, mas ele servia para animar, para recriar o coração do apóstolo. Diz: eu vim aqui, Paulo. E foi além, meus amados, ele foi além. Sabe por quê? Porque por se associar e visitar Paulo, chegou uma hora que alguém, provavelmente Alexandre Latoeiro, aquele miserável, denunciou ele, fez uma delação premiada e disse: ó, esse homem aí não é comandante não, esse homem é desertor dos romanos, e ele está associado a Paulo. Então logo ele também foi preso e se tornou não mais um visitante do apóstolo, ele se tornou um companheiro de cela. Deixou prosperidade, deixou filhos, deixou família, deixou influência, deixou reputação, tudo para animar alguém, para pegar na mão de alguém e dizer: vai dar tudo certo, companheiro. Os portões da glória já estão se abrindo para nós, companheiro. O nosso reto juiz, Senhor de tudo e de todos, vai te dar a coroa da vida. Isso para não falar que se ele morreu primeiro que Paulo, ele foi na frente e disse: Paulo, eu vim aqui, apóstolo, eu vim e criei no que você falou, estou vivendo e morrendo pelo que você pregou. Agora você vem também, porque em nome de Jesus não há coisa maior do que ser recebido na glória por Jesus Cristo. Olha que mensagem poderosa Deus está dando. Olha que mensagem poderosa Deus está nos entregando. Aleluia. O preço do ânimo que ele deu a Paulo foi morrer pelo evangelho. O Senhor tenha misericórdia. Eu tenho certeza que o Senhor teve misericórdia da casa de Onesíforo. Os filhos, a esposa e a casa foi preservada. Mas esse soldado que antes lutou pela glória de Roma, agora lutava pela glória do reino dos céus, pela glória de Jesus Cristo, pelo servo de Deus, o apóstolo Paulo, que um dia lhe apresentou o evangelho e as escamas caíram nos seus olhos e tudo fez sentido para ele. Não havia mais por que oferecer oferendas a imperadores, não havia mais por que uma lealdade que dava a sua própria alma e a sua fé a um homem carnal, que logo iria passar. Porque, vou dizer uma coisa para você: regimes se levantam, homens se levantam contra o evangelho, forças políticas se levantam contra a palavra de Deus, mas Jesus todos venceu.
e a todos vencerá. Quem é Nero? Quem é Roma? Aonde está Roma? Aonde estão os acusadores? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos. Mas estou certo de que em todas estas coisas, estou falando o que Paulo disse em Romanos 8, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não venha me falar numa ceia, diante da mesa daquele que desceu à terra, aquele que foi manifestado na carne, contemplado pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Não venha me falar que diante desse Jesus, você incorreu num pecadinho de nada, que o diabo te induziu à tentação. Estou falando de uma fé maior. Estou falando da fé de Onesíforo. Estou falando da Bíblia Sagrada. Estou falando de um sermão de Onesíforo, de alguém que abriu mão de tudo para animar um companheiro da fé. Não vai ser um anjo que vai descer e falar com a tua família. Você vai falar com ela. Você vai dizer quem Jesus é. Você pode segurar a mão do enfermo e dizer: calma, Jesus pode te curar. E se não te curar, Ele vai te receber nos tabernáculos eternos. Nós temos a mensagem que os anjos não têm. Onesíforo podia não ser eloquente, pode não ter escrito uma carta, pode não ter pregado uma palavra, mas ele, como bom soldado de Cristo, sabia pegar na mão do companheiro e dizer: eu vou com você até o final. Não vai ficar para trás. Muitos te abandonaram. Olha, eu estou dizendo para você, muitos abandonaram Paulo, muitos desertaram da fé, muitos apostataram da fé, e houve traidores, como nessa mesa tinha um traidor sentado também, o nome dele era Judas. Mas esse evangelho está de pé, esse evangelho continua, porque se Judas traiu, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Tiago foi morto a fio de espada, os apóstolos foram levados ao martírio, Estevão foi apedrejado até a morte, João foi jogado num caldeirão fervente e exilado até morrer na ilha de Pátimos. Mas ele não deixou que eles ficassem sozinhos na última hora, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se chegar a hora da minha morte, eu sei de uma coisa: Bianca pode não estar lá, Laura pode não estar lá, você pode me abandonar, mas o meu Senhor vai me assistir. Ele vai estar comigo e Ele vai estar contigo. Jesus não te abandona. Não te abandona. Essa é a fé. Essa é a fé. Pega na mão de alguém, sacode ela e diz: eu não sei falar muita coisa, eu não sou um grande pregador. Diga: não espere de mim uma música, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem alguém sozinho aí? Aponta o dedo para quem está sozinho e fala: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Diga: eu vim para te dizer. Eu vim para te dizer. Eu vim de Éfeso. Eu vim para o olho do furacão. Eu vim para a cidade em chamas. Eu vim para te dizer, debaixo da fuça de Nero, eu vim para te dizer, debaixo do anticristo, debaixo desse tempo de perseguição, debaixo das ideologias progressistas, eu vim para te dizer: Jesus vai dar conta. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ele é conosco. Fica de pé e exalta, exalta e glorifica. Vamos. Aleluia.